Evangelho segundo João, capítulo de número 6. Este é um longo capítulo. O capítulo 6 traz os seus 71 versículos. Hoje nós falaremos na sequência do texto dos versos 16 a 21. Em seguida, a multiplicação dos pães e peixes. O Senhor Jesus e seus discípulos vão cruzar novamente o mar rumo a Cafarnaum. E esse texto é a descrição de como essa travessia foi um tanto inesperada e como que Deus está usando um mar tempestuoso para ensinar seus discípulos. João capítulo 6, versos 16 a 21. Eu vou ler, peço que você acompanhe comigo a leitura. Ao descambar do dia, os seus discípulos desceram para o mar e, tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Vamos orar mais uma vez. Deus eterno, ensina-nos a Tua palavra. Somos medrosos, Pai. Somos covardes e não temos fé suficiente. Nos exorta esta noite, Pai. E rogamos ao Senhor que dá liberalmente, nos dá fé, Senhor. O mar está agitado no nosso redor. E nós andamos sem esperança. Nos encoraja, Senhor. Trata o nosso coração na Tua palavra. Não nos deixa ficar embrutecidos os nossos vãos pensamentos quando estamos diante de um alimento tão precioso que é a Tua palavra. É o que nós oramos e pedimos na graça de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos literalmente passando por tempos tempestuosos. Literalmente. Não haveria maneira melhor de introduzir você ao que está acontecendo nesse texto do que as circunstâncias que o nosso país está vivendo. É curioso pensar que as questões que sucederam ao Rio Grande do Sul não têm uma pessoa civil ou uma empresa que possa ser responsabilizada, como em Mariana e Brumadinho. Choveu, ventos frios, ventos quentes. Alguém tenta explicar para você quem é o El Niño. Todo ano ouvimos falar sobre isso e no final das contas a gente ainda não sabe o que é isso. Fenômenos naturais de ventos polares e massas de ar quente que se misturam e fazem chover sobre um estado o que deveria chover em um ano. Meu irmão, se você não se compadeceu ainda, deixe-me usar o templo da igreja para te dar dimensões. As casas foram inundadas aos segundos andares. Olhe o tamanho dessas colunas. Você consegue imaginar as ruas da cidade submersas a essa altura? Eu, a Sara e o Timóteo estaríamos no telhado da nossa casa, que já é um sobradinho. Você consegue imaginar, meu irmão, como é estar em casa e ver a água subir, a ponto de literalmente não ter para onde correr e o próprio telhado se tornar o que resta? E para alguns nem isso.
pobres daqueles que estavam em lugares mais baixos e não tiveram essa oportunidade. Eu já passei por isso, meu irmão. Vou te contar uma história triste. Quando eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos de idade, nós morávamos no loteamento Alberto Franco, lá em Lambari. Sempre tem uma história de Lambari, hein? E essa é inédita. Meus pais a vida inteira foram de conjunto de louvor, grupo de jovens, sempre foram muito ativos na igreja, desde quando eu me entendo por gente. E numa tarde de domingo, e como vocês do conjunto, nós íamos para a igreja 4 da tarde, às vezes 3 da tarde. E passávamos a tarde inteira, eu brincando na rua lá e os meus pais ensaiando. Eu, um moleque à toa no domingo à tarde, brincando, cheguei na beira da janela e assistindo aquele temporal. Era curioso porque estava chovendo e tinha sol ao mesmo tempo. Sabe como parece uma chuva de verão? E ao final da nossa rua passava um rio. Passado algum tempo, o rio começou a transbordar e encheu as margens da rua, ainda muito distante da nossa casa. E eu fui lá e falei: mãe, olha, está chovendo tanto que a água já está enchendo a rua. E minha mãe falou: tá bom. E eu voltei para a janela, eu queria assistir aquele fenômeno meteorológico. Fiquei lá assistindo a água subir, e ela subiu na calçada. E eu corri para avisar: mãe, olha, a água subiu na calçada. E minha mãe: na calçada, filho? Que legal, na calçada. Quando a água passou pelo beiral do portão da nossa casa, e lá em Minas era um portão desse tamanho, porque é Minas, né? Aí minha mãe falou assim: passou do portão? E ela e meu pai foram olhar. Meu pai tirou o carro da garagem, levou para um lugar mais alto, por medo, e nós vimos a água subir, o primeiro degrauzinho, o segundo degrauzinho, o terceiro degrauzinho, a varanda, e aí ela entrou por debaixo da porta. É horrível, meu irmão. A gente se sente como aqueles homens do Salmo 107, completamente impotentes. Você fica atordoado. Eu lembro do meu pai e da minha mãe virando a geladeira e colocando sobre a pia para ver se salva. Nós perdemos bastante coisa naquela enchente. E saí da enchente carregado sobre os ombros do meu avô, do meu pai, acho que é do meu pai. Você tem uma ideia de como faz tempo, meu irmão, eu cabia nos ombros de alguém. Situações assim nos deixam desnorteados. O texto bíblico está pondo os discípulos em completa vulnerabilidade, em uma circunstância que não tem a quem culpar, entre aspas mesmo, a fúria da natureza. E nós seremos apresentados àquele que faz cessar essas coisas. Eu e minha mãe ficamos sobre o sofá, com a água no meio do sofá, ela no sofá de lá e eu no sofá de cá, enquanto meu pai foi procurar alguém para ajudar. Jesus estava lá. Jesus estava lá. É isso que nós somos desafiados a pensar e crer hoje. Nas chuvas que transbordaram o sul do país, o Senhor está lá. Nas crises da tua vida, nos teus vendavais e tempestades, Jesus está lá. Nós precisamos ouvir essa boa chamada do Senhor Jesus esta noite. Eu quero falar sobre todo o texto e depois ao final fazer algumas aplicações para podermos pensar no tema desta noite. Não tema os temporais. A mensagem que eu gostaria que você saísse daqui pensando e com o coração crente é: não tema os temporais. Perceba, meu irmão, que ao descambar do dia, ao findar-se do dia onde Jesus estava mais ao cimo do monte e ensinava e multiplicou pães e peixes, no final desse dia, os discípulos vão descer para o mar. Outro evangelho nos narra que Jesus retirou-se para orar. Enquanto os discípulos descem do mar, Jesus está no topo do monte e vê o barco se afastar. É uma narrativa paralela, os evangelhos são sinóticos. Eles se complementam nas suas narrativas e cada um deles omite e expressa
à medida que os evangelistas desejam descrever o fato. E João nos omite esse fato e nos diz simplesmente que os discípulos desceram para o mar, tomaram o barco e passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Essa é uma viagem, de certa forma, conhecida. Você deve se lembrar que os discípulos pescavam a noite inteira quando Jesus vai multiplicar os peixes na rede. Eles de certa forma, navegam este mar. Eles navegaram o mar, o texto não nos fala se necessariamente durante a noite, quando eles vieram para este lado do rio. O mar da Galileia é, na verdade, um grande lago alimentado pelos rios que descem de toda a região da Transjordânia. Aqueles rios se amontoam e formam o grande mar da Galileia. Na travessia desse mar, já se fazia escuro, é noite, e Jesus ainda não viera ter com eles. Difícil entender quando João não nos expressa os detalhes de por que partiram sem Jesus. Jesus não veio ter com eles. Talvez eles entendessem que Jesus viria numa outra viagem, num outro barco. Fato é que eles vão rumar sozinhos para Cafarnaum. E o verso 18 então nos apresenta essa grande crise. O mar começava a empolar-se por vento rijo que soprava. E ainda que estes homens naveguem com alguma instância o mar da Galileia, é também comum que isso aqui aconteça, meu irmão. É tipo o El Ninho daquela época. O mar da Galileia está entre grandes montanhas e o deserto. É de certa forma comum que no cair da noite, na mudança de temperatura, se somem os ventos quentes que sobem do deserto e os ventos frios que descem das montanhas. E isso causa tempestades sobre o mar da Galileia, sobre aquela região grande, vasta, onde ali navegavam os discípulos do Senhor Jesus. É uma tempestade, meu irmão. Uma questão quase que natural, algo que pode ser cientificamente explicado e até em alguma instância esperado. Mas fala isso para quem está com a água no quarto degrau. Experienciar essas coisas é uma dificuldade. Viver aquilo que é cientificamente comprovável e explicável, viver essas coisas é muito difícil e diferente do que se passa na teoria. Os discípulos navegavam já uns 25 a 30 estádios de distância. Não pense em um estádio de futebol. Essa é uma medida da época. Essa quantidade expressa no texto gera algo de mais ou menos 4,5 km ou 5,5 km de distância. Eles estão, então, entre 4 e 5 quilômetros da beira, da margem do mar. Os ventos sopram, as ondas se levantam ao seu redor. Essa é a narrativa do texto. E de fato, eu não sei se você já viveu algo assustador assim. Se nós, em viagem de férias, somos um pouco chacoalhados pelo barco, e já tem uma tia que na família corre e põe o colete e fala: põe o colete, menino, que nós vamos morrer. O piloto do barco está lá, meu irmão, pitando um cigarro lá, vivendo a vida dele. Nós passamos uma vez por um vento noroeste em Cabo Frio. O barco chacoalhava, subia, não sei o quê. E a tia chorando, e tinha uma jovem chorando no barco, chorando: nós vamos morrer. E a mãe dela falava assim: controle sua mente. Falava no ouvido dela. A mãe dela estava numa fase, a mãe dela falava assim: controle sua mente. E a menina chorando: nós vamos morrer, nós vamos morrer. Aí eu olhei para meu pai estava bem tranquilo. Eu falei: vou ficar tranquilo também. É porque meu pai olhou para o piloto do barco e o piloto do barco estava tranquilo. Eu falei: então está tudo tranquilo. Mas essas coisas são amedrontadoras. Não sei se você já passou tempestades de vento. Meu irmão, eu odiaria que esse sermão virasse uma série de contos, mas lá na roça nós já passamos isso também. Fomos acampar numa noite, tomamos uma chuva às 3 da manhã e o vento envergava nossas barracas. Dá medo, meu irmão.
Sabe quando você está lá? É que na barraca é mais assustador do que no apartamento. Mas sabe quando aquele trovão te dá um frio na barriga, você escuta aquilo do lado de fora? Pensa nessa cena. Eu queria que você imaginasse como é estar num pequeno barco a 4 ou 5 quilômetros da margem, com ondas altas ao seu redor, com trovões estalando seus ouvidos, com vento constante e ininterrupto jogando água na sua cara, sem saber se o barco não vai virar. Isso é desesperador. E é nesse contexto que o mais improvável acontece. A última coisa que um marinheiro no meio de uma tempestade espera receber é uma visita. Alguém está vindo ali, ó. Os outros evangelhos chegam a dizer que os discípulos pensaram ser Jesus um fantasma. Porque não é racional e explicável que haja uma figura humana no meio de uma tempestade. Vai ver que já é delírio. Estamos à beira da morte, tão desesperados que já é delírio isso aqui. Vai ter algum teólogo liberal, com certeza, aí dizendo que isso aqui é delírio coletivo. Bem provavelmente vai ter algum ímpio suficiente para fazer isso. Mas, aquele que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, de alguma forma, faz com que o líquido seja sólido. Faz com que a tensão superficial da água não se rompa ao toque dos seus pés. Vai falar, meu irmão, que você quando era criança nunca tentou brincar de andar sobre a água? Quantos mágicos fazem suas mágicas e andam sobre as águas nos vídeos no YouTube? O Senhor Jesus vem caminhando por sobre ondas. Eu queria que você tentasse imaginar essa cena. As ondas se levantando e se movendo sobre os pés do Senhor Jesus e os discípulos desesperados pelo medo da tempestade, vendo vir a figura de um homem. Qual a explicação racional para isso? E viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. O negócio aqui é medo, né, meu irmão? A essa altura, o Senhor Jesus chega até eles. Oi, tudo bem? Vim fazer uma visita. O Senhor Jesus chega até eles e diz: sou eu, não temais. Explica muita coisa, né? Como assim? O Senhor veio andando por sobre as águas. O Senhor Jesus vai recomendar àqueles homens que creiam nele. Ele está mostrando que os seus sinais e maravilhas não se restringem simplesmente à multiplicação de vinho, à multiplicação dos pães e dos peixes, mas ele está demonstrando a soberania dele sobre o próprio mundo criado. Porque o mar não pode naufragar o Criador dos céus e mar. Ele mostra aos discípulos: sou eu, não temam. E o Senhor Jesus se chega a eles. O texto diz que de bom grado o receberam. Eu ficaria feliz também de receber Jesus num momento como esse. Provavelmente o receberam e subiu ao barco, e logo o barco chegou ao seu destino. É curioso pensar que o texto não nos fala nada sobre a cena de Pedro dizendo: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Esse é assunto para outro evangelista. João omite toda esta cena, ainda que haja uma discussão entre bons teólogos, pensando se este é o mesmo evento que fez Pedro andar sobre as águas ou não. Fato é que aqui nós não temos nenhuma referência disso. E o que João quer mostrar não é a impetuosidade evangélica de que você deve caminhar sobre as águas. O que João quer mostrar é a fé suficiente em Cristo de saber que se Ele é,
nós não temos o que temer. João não está ocupado, meu irmão, com o milagre essencialmente. Ele está ocupado com a revelação do Filho de Deus, que põe pela porta dos fundos o medo. A tarefa de João é nos conduzir a Cristo. E João nem mesmo chega a nos falar sobre o fim da tempestade. João não descreve nesse texto o mar se acalmando. Ele vai nos dizer que o barco chegou logo ao seu destino. Porque a grande ênfase, o grande centro do que João está nos dizendo é: todos nós passamos por tempestades que vão nos atemorizar. É natural de nós, limitados, ter medo. É próprio do ser humano temer. E na presença de Cristo, o medo é disperso. A ênfase de João é: não tema. E nós então, entendendo todo este contexto, podemos aplicar o texto e trazê-lo para um pouco mais perto de nós. A pensar, meu irmão, em primeiro lugar, que toda meteorologia é a meteorologia de Deus. Glória a Deus por isso. A pensar, meu irmão, que o mundo não está entregue a si mesmo. Deus não deu corda ao mundo e o deixou existindo. Mas a doutrina da providência nos ensina que o Senhor não só criou, mas Ele preserva todas as coisas pela palavra do seu poder, e cada uma das coisas existentes neste mundo é rigorosamente cuidada por Deus. Alguém mais crente diria: pastor, igual naquele versículo, né? Não cai uma folha de uma árvore, se não for da vontade de Deus. Não é texto bíblico, tá, meu irmão? Mas é verdade. O Senhor Jesus está dizendo: não se vendem 2 pardais por um asse. O Senhor Jesus está dizendo: eu sei o preço que os passarinhos são vendidos. O Senhor Jesus está dizendo: eu tenho contado os fios de cabelo da vossa cabeça. Há um domínio de Deus sobre as coisas existentes, inclusive sobre monções de ar quente se encontrando com ar frio e fazendo chover e transbordar águas. Há uma soberania de Deus sobre isso. E você precisa entender, meu irmão, que os maus caminhos e os maus dias, quais sejam que sobrevêm aos crentes, estão sob o rigoroso domínio de Deus. Deus não está entregue à força da mãe natureza. O Senhor Deus não está rendido às células malvadas do nosso corpo que nos fazem adoecer. O Senhor governa sobre todas estas coisas, e Ele permite a tempestade, e Ele quer a tempestade, porque o seu objetivo é revelar-se. O compromisso de Deus conosco é a revelação do Filho. E ainda que seja por meio da tempestade, ainda que seja Jesus permitir que o barco vá 4, 5 quilômetros de distância, Ele faz essas coisas determinada e ordenadamente, porque Ele quer nos encontrar no meio do caos, para que nós o conheçamos e saibamos quem Ele é e o que Ele faz. Deus nos põe lá na tempestade. Deus faz inundar a casa dos crentes às vezes. Deus nos faz perder pessoas que amamos. A boa mão do Senhor soma bons e maus tempos. A boa mão do Senhor permite coisas fáceis e difíceis sobre o mundo. E a sua soberania nos conta que a soma de todas essas coisas dá glória a Ele, porque Ele é soberano e Ele permite a tempestade. Veja que curioso. Aquela grande multidão não está aqui. Jesus vai tomar tempo para tratar com os 12. Pense, meu irmão, a multidão, uma hora dessa, está de barriga cheia dizendo: pãozinho gostoso, né? Nós comemos já tarde, chama a barriga e nós estamos levando a sobra. A multidão não está passando por isso. Parece às vezes que este é um Deus maldoso. Parece que Jesus é um pai maldoso,
que está permitindo que os seus discípulos, que os seus mais chegados, naveguem rumo à tempestade. Por que Jesus não os impediu? Por que Jesus não disse, não vão por aí, não naveguem aqui, vamos viajar amanhã de manhã? Por que Jesus não faz, mas permite que os seus mais chegados sejam tratados? Porque são esses mais chegados que vão conhecê-lo mais profundamente. Você quer andar com Jesus, meu irmão? Deus vai te provar. Deus vai permitir tempestades na sua vida, para que lá dentro delas você o conheça. Perceba, meu irmão, que é nestes momentos de crise que o nosso coração assimila melhor os ensinos mais profundos sobre Deus. A gente conhece a doutrina da providência, mas quando falta pão em casa, aí é que a gente vê o negócio na prática. A gente sabe que o Espírito Santo é consolador, mas quando você enterra um pai, uma mãe, um amigo, aí é que você vive a vida com o Espírito Santo consolador. A gente sabe que Deus corrige, mas quando você peca, aí é que você conhece a boa correção do Senhor. Deus nos permite passar, meu irmão. Deus nos permite intencionalmente e ordenadamente passar por provações e tempestades, porque Ele quer nos ensinar lá. Se você quer andar com Jesus, se prepare para mares altos. O Senhor Jesus quer nos ensinar nestas coisas o eu sou. Pense, meu irmão, quando Moisés está atravessando o mar vermelho com o seu povo. Mais uma vez estamos diante de um mar, não é? Há uma canção que diz, se o mar diante de mim não se abrir, o Senhor vai me fazer caminhar por sobre as águas. Eita confiança. A grande coisa que está acontecendo com Moisés não é simplesmente o milagre de passar a pés enxutos em meio a grandes paredes de água, é a narrativa da Escritura. É um milagre. A grande narrativa de Moisés é, Moisés, eu sou, e o eu sou te enviará, e o eu sou fará. Deus está operando no Antigo Testamento e mostrando ao seu povo o seu caráter e a sua revelação. E a fala do Senhor Jesus dizendo, não se assustem, sou eu. Meu irmão, quero crer e creio de fato que isso não é só Jesus dizendo, olha, não é nenhum fantasma não é o Joãozinho não, tá? Sou eu, Jesus de Nazaré, é eu mesmo. Ele não está simplesmente se apresentando, ele está se revelando como verdadeiro Deus, tal como Deus que abre o mar e soberanamente governa sobre as águas, o mesmo poder e soberania para governar sobre as águas reside nele, porque ele é. O Evangelho de João traz várias expressões bem definidas sobre eu sou. Jesus vai dizer em João, em vários textos, eu sou o pão da vida, eu sou a videira, eu sou o bom pastor. E aqui, mais uma vez, ele está revelando a sua natureza divina, dizendo, sou eu. E ele vai, à luz disso, dizer aos seus discípulos, não temam. Aqui que a porca torce o rabo, já que eu estou bem mineiro, né? Aqui que a coisa fica feia, meu irmão. Porque temor, às vezes, parece ser incontrolável. Temor faz as suas mãos suarem. Medo te faz gritar, né? Alguém te assusta e você grita. Medo te faz perder o sono, né? Sabe, a ansiedade é nada mais do que medo de amanhã, tá bom? Um ansiolítico vai te fazer dormir. Glória a Deus pelo ansiolítico. Amanhã você vai acordar com medo. Medo de sair de casa, medo de ser assaltado, medo de ficar em casa e cair da escada, medo de tomar banho em pé, escorregar e bater a cabeça, medo de tomar banho na banheira para não bater a cabeça e morrer afogado na banheira. Medo domina, aprisiona,
te faz refém dele, e deixa eu te contar uma coisa, é idolatria. Porque o medo rege as nossas decisões. Porque o medo diz quando nós vamos fazer e não fazer alguma coisa. Porque o medo nos faz amar o dinheiro, porque nos dá segurança. Medo nos faz amar a família, porque eles fazem lançar fora o medo. Pobre da minha esposa que se sente mais segura quando eu estou em casa. Não tem um revólver para defender, meu irmão. Medo põe nosso coração no lugar errado. E o Senhor sabe que nós somos potenciais medrosos. E o Senhor Jesus, meu irmão, com não temas, não está dizendo simplesmente que você agora vai viver sendo a pessoa mais corajosa que já pisou sobre a terra. O Senhor Jesus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. O Senhor não está depositando qualquer expectativa num mero comportamento. É só parar de ter medo, hein? Nós somos no máximo, sabe aquele desenho, Coragem, o cão covarde? Nós somos medo. O Senhor Jesus vai pegar gente medrosa e vai fazer com que essas pessoas tenham alguma confiança firmados nele. Eu amo a história de Gideão por isso, porque Gideão é medroso. Gideão está malhando trigo no lugar que é na verdade para tirar suco das uvas, porque é bem escondido. E Gideão está ali malhando trigo, morrendo de medo dos midianitas chegarem. E aparece um anjo do Senhor, fala a Gideão e diz: vai nesta tua força, Gideão. A pergunta é: que força? Que força? O anjo não está falando sobre Gideão, meu irmão. O anjo está falando sobre o Senhor. O não temas de Cristo não é que os discípulos deveriam passar a ser homens corajosos por natureza. A razão para não temer é porque o eu sou chegou. A razão para você não temer sair de casa, ficar em casa, o medo de ser assaltado, o medo de morrer, a razão para não temer mais é porque o eu sou está lá. A razão pela qual você deveria fazer qualquer coisa que faça é porque o eu sou é presente. E se Cristo está, esse barco não afunda. Aí sim, meu irmão, aqui dá para ser corajoso. Nós somos corajosos escondidos atrás de Jesus. Nós somos como aquelas cenas de filmes em que alguém afronta os vilões e eles fogem. E quando essa pessoa se volta, tem alguém mais forte por trás. Assim é que nós devemos ser corajosos. Porque quem garante e sustenta a vida é o eu sou. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Um outro bom hino para cantarmos em momentos assim. Piloto bom em bravo mar, este é Cristo. Meu irmão, uma boa frase que não sei de quem é o autor, que diz que às vezes Deus acalma a tempestade e às vezes Ele acalma o marinheiro. Eu ouvi falar sobre isso? Eu não quero que você saia daqui triunfalista, meu irmão, crendo que ao receber Jesus e ao confiar nele para não temer mais, todas as coisas serão tranquilas. Às vezes o mar continua alto. Às vezes o problema não se vai com tanta facilidade, e as Escrituras nos mostram que a vida da igreja até a consumação dos tempos é uma vida difícil. A confiança é no Senhor, apesar do mar e apesar das ondas. É crer que aquele que está conosco é maior do que aquelas coisas que podem nos tragar. É isso que sustenta a vida dos crentes. O texto vai nos dizer, meu irmão, que afinal o barco chegou ao seu destino. Tão logo o barco chegou ao seu destino. Ufa! Mas deixa eu te contar um negócio. Jesus sabia. Jesus deixou que eles partissem, Jesus os encontrou no mar e Jesus chegou ao destino junto deles. A minha e a sua vida são assim. Nós precisamos confiar mais em Jesus. Nós precisamos tê-lo um pouco mais perto quando as ondas são altas e grandes. Nós precisamos
é entender que Deus faz tudo com um determinado propósito. Ele vai governar a nossa vida para onde Ele quer. E Ele estará lá dentro do barco para garantir que chegue onde quer que chegue. Me deixe conduzir você à esperança nessa noite, meu irmão, dizendo: teu barquinho vai chegar, viu? O teu barco vai chegar. A tua viagem vai ser completa. Tua casa vai ser sustentada. Tua tristeza vai ser vencida. O teu medo será lançado fora pelo perfeito amor de Cristo. O Senhor Jesus vai conduzir todas as coisas ao fim que Ele quer, porque Ele tem o governo soberano em suas mãos. E Ele quer nos provar em meio à tempestade. Quais são, meu irmão, aquelas coisas que te amedrontam hoje? Quais são as ondas e as vagas que passam por cima da sua cabeça? Eu queria convidá-lo a reconhecer Jesus aí, sabe, nesse lugar aí, nessa tua crise. Queria que você considerasse a boa companhia, a presença de Jesus aí. Porque se nós entendermos isso, que nos será demasiadamente difícil. Se nós entendermos isso, o que nos será perigoso demais. Se nós tivermos isso, meu irmão, o que nos fará ter medo? Você vai até buscar água de madrugada na geladeira, sem ter medo de assombração. Nós precisamos mudar a nossa forma de lidar com as coisas. Precisamos mudar a nossa forma de encarar tudo com muito medo. Jesus está no seu carro, lá na Radial Leste, tá bom? Ainda que alguém quebre a sua janela. Jesus está lá na tua casa. E ainda que um ladrão entre lá nas tuas portas adentro, o Senhor que está lá. O Senhor é que está aqui na tua vida, meu irmão. E se amanhã não houver bom dia para nós, se amanhã eu estiver lá fazendo teu culto fúnebre, ou se você amanhã estiver consolando a Sara pela minha morte, não, aí Jesus não estará lá. Aí somos nós que estaremos com Ele. Melhor coisa ainda. Veja que boa promessa, meu irmão. O Senhor Jesus Cristo estará conosco sempre. E o dia que Ele não mais nos acompanhar nas nossas lutas aqui, nós é que nos ajuntaremos a Ele na glória celeste. O barco vai chegar ao cais. Descanse teu coração no Senhor. Confie em Cristo. Confie e reconheça a imagem daquele que vem andando por sobre as águas para dizer ao teu coração: não temas, sou eu. Vamos orar?